Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo com o mesmo propósito de orar por você e pela sua família. Já temos em mãos aqui o azeite, que está em um frasco um pouco maior, né? Exatamente para continuar colocando os nomes. Se você não colocou o seu nome, o nome da sua família, o nome dos seus familiares, você pode colocar nos comentários e vamos colocar dentro desse azeite. O porquê o azeite? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela afirma que o azeite simboliza o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de mudar, de transformar a vida de uma pessoa. É o único capaz de mudar vidas, de curar, de libertar, de transformar e de salvar. E eu creio que Ele vai fazer isso na vida de todos os seus familiares. Se você crê nisso, você crê que o poder de Deus, o Espírito de Deus é suficiente para mudar essa situação na sua vida, no seu casamento, na sua família, você vai colocar o seu nome, o nome dos seus familiares na primeira publicação fixada no nosso perfil e vamos colocar dentro desse azeite, vamos continuar em espírito de oração durante todo esse ano de 2026. Eu tenho certeza que assim como Deus ele tem livrado, ele tem guardado, ele vai fazer milagres maiores na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Vamos orar por você, vamos orar pela sua família, vamos orar pelos seus familiares, mas antes eu gostaria de compartilhar a gente, né, porque a gente meditou nessa passagem também, no livro de Mateus capítulo 22, versículo 3. Perdão, Lucas, estou com o livro de Mateus na mente. Então vamos lá, o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 3, que diz o seguinte, olha: entrou, porém, Satanás em Judas. É só isso daqui. Isso daqui me trouxe uma reflexão grande. A gente meditou muito em cima dessa passagem aqui, né? Algo aparentemente simples, mas algo muito profundo. De qual forma? Eu estava pensando o seguinte, as pessoas elas associam o nome Judas a traidor, né? Porque traiu o Senhor Jesus. O homem que carregava esse nome traiu o Senhor Jesus. Mas a maldição ela não está sobre o nome. Infelizmente há pessoas que dizem, olha, traição está sobre o nome, então ninguém vai usar esse nome. Então poucas pessoas utilizam desse nome, né? Porque acham que a maldição está sobre o nome, mas não. A maldição alcançou aquele que carregava esse nome. Por que que isso aconteceu? Porque esse homem cedeu. Ele se entregou ao pecado. E o pecado trouxe sobre si maldição. Mas assim como foi com Judas, poderia ser com qualquer outro discípulo. Qualquer discípulo. Poderia ser qualquer um deles. Mas por que que foi exatamente com Judas? A gente entende que para Satanás ele se apropriar da matéria de um homem, é necessário que esse homem abra uma brecha, né? Não tem como o diabo entrar na vida de uma pessoa sem que haja brecha. Então se Satanás ele entrou na vida de Judas, no corpo, na mente de Judas, e usou ele para trair o Senhor Jesus, significa dizer que havia sim uma brecha. E essas brechas, elas são causadas pela falta de intimidade com Deus, pela falta de comunhão com Deus. Não se sabe qual comunhão ele tinha com Deus, né? Mas a palavra em si ela nos leva a ter esse entendimento. Se há uma brecha, há sim falta de comunhão com Deus, porque a falta de comunhão com Deus que vai abrindo brechas. E eis o motivo pelo qual foi Judas. Possa ser que entre todos, o que estava faltando mais comunhão, o que estava precisando meditar mais, isso trazendo para os dias de hoje, representando a gente. Ai de mim não alimentar minha fé. Ai de mim
não cuidar da minha alma. Porque se não houver esse cuidado, eu estou abrindo uma brecha e Satanás entra. E uma vez Satanás entrando, ele faz a festa. Porque esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Então isso serve para você que serve a Deus, que segue a Deus, para você analisar a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus. Com o tempo, ela tem aumentado ou tem diminuído? Com o tempo, a sua fé ela tem aumentado ou tem diminuído? Você tem se tornado uma pessoa mais temente ou menos temente? Essa passagem ela me fez refletir muito sobre a minha vida para melhorar em muitos pontos. Porque a gente precisa melhorar todos os dias. E isso é evoluir. Então guarda isso dentro de você. Alguma coisa? A gente sabe que no final tudo cooperou porque era a vontade de Deus. Fazia parte da promessa. Usou essa situação também, né, para que Jesus fosse levado, a gente conhece. Mas tem uma outra passagem também que fala assim, né? Não deis lugar ao diabo. E aí a gente entende que foi justamente o que Judas fez, porque assim como Deus usou essa situação para cumprir a profecia, poderia ser outra pessoa e poderia ser um traidor que não viria dos discípulos, poderia ser uma outra pessoa, porque Jesus não tinha só os 12 apóstolos como discípulos, né? Tinham outros discípulos também, tinham outras pessoas que criam Jesus, tinha uma sociedade que lá fora já detestava Jesus, então poderia vir deles também, né, uma traição. Mas veio justamente de alguém que deu lugar ao diabo. A gente não sabe qual foi o lugar, não sabe como começou, né? Mas às vezes a brecha, às vezes esse lugar que a pessoa dá ao diabo, vem disfarçado de uma boa intenção. Às vezes, não, eu vou fazer isso daqui porque eu tô precisando, a minha família tá precisando, eu vou tomar essa atitude aqui porque ninguém vai fazer nada por mim, então eu vou fazer. Mas aquela decisão ali que a pessoa tomou, ela abriu uma brecha, por quê? Porque foi uma decisão errada. Foi uma decisão ruim, foi uma decisão que não agradava a Deus. Não era algo que o Senhor Jesus faria se estivesse no nosso lugar, né? Então ali vão se abrindo brechas. Às vezes é uma mentira, às vezes é algo que a pessoa esconde, oculta, às vezes é algo que a pessoa manipula para tentar se favorecer, mas ela está sendo injusta. Então tudo isso são brechas que a gente pode dar para o diabo. Com certeza. Ou seja, a brecha ela abre portas para você tomar decisões erradas, né? A falta de intimidade com Deus faz você tomar decisões erradas, escolhas erradas, e aí abre as brechas para o diabo, Satanás e seus demônios entrar. E é isso que eles querem. Por isso a importância de você ter intimidade com Deus, vida com Deus. Por isso vamos realizar uma oração por você, para Deus abrir o seu entendimento, para você entender o que a gente falou agora, e você poder voltar ao primeiro amor. Antes que seja tarde demais, antes que você perca a salvação da sua alma. Vamos orar por você e pela sua família. Feche os seus olhos. O azeite com os nomes vamos colocar sobre a palavra de Deus. E vamos orar agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós oramos por todas essas pessoas. Unimos a nossa fé por aqueles que se encontram sofrendo com um problema físico ou espiritual. Principalmente aqueles problemas que, humanamente falando, não há solução. O homem não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso eu te peço, visita os enfermos, visita aqueles que estão sendo escravizados pelas forças espirituais das trevas, e que o Senhor possa ser a luz para a vida deles, e que assim recebam eles a luz em forma de paz, em forma de força, em forma de ânimo, de determinação, para passar a fazer o que é certo, meu Pai. Para que todas as brechas que estavam abertas sejam fechadas, e que assim Satanás não reine mais na vida dela, não reine mais na família dele. Seja essa família abençoada, que o Senhor possa guardar, livrar, proteger todos os familiares dela, todos os familiares dele. É isso que nós te pedimos, é isso que nós determinamos, que essa semana seja uma bênção em todos os sentidos,
na vida desse que acompanha essa oração, que é alcançado por meio dessa transmissão e por meio de todos os familiares dele, sejam abençoados. Se você crê e concorda, diga amém e diga graças a Deus. A palavra de Deus afirma que o que 2 ou mais ligar na terra seria ligado no céu, e eu creio. Que não somente 2 ou 3, mas um só, né? Se não tiver os 3, Deus vai deixar de ouvir? Não, de forma alguma. Talvez você está sozinho aí. Você pode ter certeza que Deus te ouviu. E certamente Ele há de te responder e o nome dele será glorificado. E você precisa entender que por trás de toda situação existe uma lição. E Deus permitiu essa situação que você está passando, enfrentando, para você ter uma lição e assim evoluir. Guarda isso dentro de você, tá certo? No próximo domingo, meio-dia, estaremos aqui ao vivo para orar por você e por toda a sua família. E lembrando que se você não colocou o seu nome e dos seus familiares para a oração, você pode colocar nos comentários da primeira publicação fixada, tá bom? Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? Foi falado bastante. Hoje a gente puxou um pouquinho mais, né? Estendeu um pouco mais, né? Mas amém. Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe, gente. Um abraço. Tchau, tchau.